Paz para quem é de paz, sucesso para quem é do sucesso. Nos últimos áudios que a gente tem conversado aqui, a gente tem falado bastante a respeito de conflitos de comunicação. Uma das coisas que eu sempre começo falando é que a comunicação ela é o começo e o fim do relacionamento. Você começa o seu relacionamento através da comunicação e ele termina também pela falta da comunicação ou por uma comunicação mal feita. Uma das coisas que é interessante, eu sei que tem bastante gente que não ouviu os primeiros áudios, eu tenho postado áudio sempre aqui. Então eu tenho que repetir algumas coisas que é para as pessoas conseguirem se situar. Uma das coisas que é importante de você saber é que nós, seres humanos, não importa o como as coisas são para a gente, importa como a gente enxerga elas. É isso que vai determinar a maneira como a gente vai viver. Não importa como as coisas elas são, importa como a gente as enxerga. Então, se você parar para pensar quem que é essa pessoa com quem você se relaciona e quem é você, você vai descobrir que existem duas pessoas que vieram de lugares totalmente diferentes, criados em famílias totalmente diferentes, que viveram experiências totalmente diferentes, que tiveram traumas diferentes. Ou seja, são duas pessoas totalmente arrebentadas, com muitas feridas para serem curadas, com muitas histórias mal resolvidas, com muitos anseios, com muitos desejos e necessidades demais. Então, tudo isso vai vogar para que a gente consiga entender o que eu falo quando a gente fala a respeito de comunicação. Quando eu falo a respeito de comunicação, eu não estou falando a respeito de dialeto e nem de linguagem, né? Se você já fez um curso de línguas, você vai saber, tipo assim, que um curso de línguas é um negócio muito superficial. Se eu quero aprender a falar a língua de um outro país, eu simplesmente vou aprender os significados e como conectar as palavras dentro de uma frase para fazer sentido. Então é simplesmente isso que a gente entende por linguagem. Então a gente é programado de uma tal forma para que a gente consiga interpretar o básico da questão da linguagem. E só que isso não se trata de uma comunicação em sua profundidade. E aqui a gente já tem uma pobreza quando se trata a respeito de comunicação. Só para que você tenha uma ideia da onde que a gente está, os últimos áudios o pessoal falou bastante. Quando eu comecei, eu falei. E esse assunto vai dar muito pano para manga e tá dando. O pessoal sempre tá fazendo pergunta a respeito dos áudios que eu tenho postado. E esse não vai ser diferente, tá? Mas eu não pretendo falar muito, que é para vocês conseguirem digerir o básico do que eu vou falar aqui, e é claro que nos próximos dias eu vou continuar falando a respeito do assunto. Então, quando a gente fala a respeito de comunicação, a gente está falando a respeito da maneira como a gente foi programado para que a gente conseguisse entender e interpretar aquilo que a pessoa fala. Lembrando mais uma vez, usando mais uma frase aqui que eu já usei como referência num outro áudio. Entre aquilo que a pessoa fala e aquilo que eu ouço, aquilo que eu entendo, existe um grande abismo, tá? Por quê? Porque é o que eu falei, são essas duas culturas totalmente diferentes tentando se conectar, cada uma com suas intenções e motivações diferentes. Então, por exemplo, pensa comigo, se o meu parceiro ele pede para mim mais atenção do que eu tenho dado ultimamente, o que que eu penso na minha cabeça? Eu penso, ele é carente ou ela é carente, né? Dependente. Agora, e se for ao contrário? Quando eu tô precisando de mais atenção, eu falo, eu preciso de mais afeto, preciso de mais carinho, de mais atenção. Aí o que que eu falo? Eu falo que o meu parceiro, minha parceira é uma pessoa fria. Agora, se a minha parceira é uma pessoa muito preocupada, ela é muito detalhista, quer que as coisas sejam tudo no seu devido lugar. Eu falo, ela é fresca, né? Muito compulsiva, gosta de tudo muito organizado, muito do jeito dela. E agora, se for ao contrário? Se eu for o preocupado com os detalhes, aí eu falo assim: não, ela é negligente, ela não quer fazer as coisas do jeito certo, é desorganizada, né? Então, você percebe que existem expressões dos nossos próprios valores e das nossas próprias necessidades. Ou seja, ao invés de eu enxergar a pessoa nas suas intenções e nas suas motivações, eu enxergo sempre a partir de mim. Se a pessoa ela é detalhista, então eu falo que ela é fresca, né? Agora, se eu é quem sou o detalhista, eu falo que a pessoa ela é negligente porque ela não faz conforme eu tô querendo. Então, no fim das contas,
Só para que a gente não se estenda muito, no fim das contas, a relação sempre é a respeito de mim. O relacionamento sempre é a respeito de mim. Você consegue entender o que eu estou falando? Eu estou falando que quando existe uma discussão, quando existe uma questão de onde você quer alguma coisa da outra pessoa, no fim das contas, não é o que você quer da pessoa, é a necessidade sua que você está colocando. A pessoa ela tá pedindo alguma coisa para você, ela tá falando assim, ah, nossa, você está sendo tão frio comigo, né? Então a pessoa ela tá se sentindo carente, mas ao invés dela falar, eu estou me sentindo carente, ela acaba julgando você e falando assim, nossa, você não me dá carinho, né? Ao invés dela falar a respeito dela, ela fala a respeito do outro e estraga tudo. A pessoa ela acaba estragando tudo por causa da maneira errada como ela põe a situação. Uma das coisas que nós precisamos mais evitar quando se trata de comunicação, a primeira coisa é a gente se desarmar. Para quê? Para que a gente não venha fazer a outra pessoa entrar na defensiva. A partir do jeito que eu começo uma frase, eu ponho a pessoa na defensiva ou eu desarmo ela. Consegue entender? Se eu falo de uma forma que pareça que é um julgamento, ou seja, se eu chego a falar, eu sempre costumo falar para as pessoas, quando a frase começa com você, já foi tudo por água abaixo. Você é isso, você é aquilo, você fez isso, você fez aquilo. Automaticamente, quando eu faço isso, eu estou abrindo mão da possibilidade da gente fazer um negócio bem feito. Porque eu não tenho como pessoa a possibilidade, a capacidade de julgar o outro. Por causa que, conforme eu comecei falando para vocês, cada um tem as suas razões e as suas motivações. Se a gente pegar um criminoso aí, assassino em série, e você falar por que você matou tanta gente, ele tem as suas razões. Na cabeça dele, ele tem as razões dele. Entende? Então, tudo aquilo que acontece e é parte da maneira como a gente enxerga, e é interessante até a gente pensar a respeito disso, porque eu sempre falo que num casamento sempre tem a pessoa que está interessada em melhorar o casamento e tem o outro que tá chutando pau da barraca, fala, ah, tá bom do jeito que tá, deixa assim mesmo, tá ruim, mas vai continuar ruim. Se depender de mim, vai continuar ruim. E sempre tem o outro que tá desesperado, falando, não, a gente precisa resolver, não dá pra ficar assim. Por quê? Porque num relacionamento, pra ter um encaixe, sempre tem um ativo e um passivo. Na nossa vida de casados, a gente sempre vai perceber que sempre tem um que é mais ativo numa área e mais passivo na outra. E é dessa forma que a gente vai se encaixando. O casamento, ele não é feito de duas pessoas idênticas, ele não é feito de duas pessoas que têm os mesmos gostos. Muito pelo contrário, ele é feito de pessoas que se encaixam em coisas diferentes. Um gosta do frio, o outro gosta do calor. Um gosta do externo, outro gosta do interno. Um gosta de estar no meio do povo, outro gosta de ficar em casa. É sempre assim, relacionamento é assim. Nós sempre procuramos as pessoas que têm aquilo que a gente não tem. Porque desde o princípio do nosso relacionamento sempre foi a respeito de nós. Então nós precisamos ter a consciência de responsabilidade para que a gente consiga compreender e conseguir dirimir esses pequenos conflitos. No decorrer dos próximos dias, eu vou estar continuando falando para vocês a respeito de como não só evitar o conflito, porque um grande problema que as pessoas veem aqui é que muitas das vezes as pessoas acham que é para ficar engolindo sapo. E a questão não é engolir sapo, é você saber resolver a questão de uma forma inteligente. E isso principalmente para mulheres. Por que para as mulheres? Porque mulheres, se vocês soubessem a capacidade que vocês têm cognitiva, de inteligência, de fazer. Na Bíblia ela fala assim que a mulher sábia ela edifica a sua casa e a tola com as suas próprias mãos destrói. Ou seja, você tem uma capacidade intelectual que é fora do comum, você não precisa nem usar as mãos para fazer as coisas, entende? E ainda hoje a gente estava conversando aqui num curso que eu estava e a gente estava dando risada a respeito da questão da autoridade do marido, porque realmente o marido ele tem a autoridade na casa, isso é bíblico, só que a mulher ela tem o poder. Entende? O problema é que as mulheres não entendem o poder que elas têm. Mas devagarzinho a gente vai esclarecendo a mente de vocês, tá bom? Então que Deus abençoe profundamente, poderosamente a vida de vocês. Eu determino sobre a sua vida muita paz, prosperidade e intencionalidade.